Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão depois de uma aula maravilhosa de arte com o professor Helder? Tá chegando o Kleber Sombra e o meu amigo Jailson aí, olha só, nos sinais, para a nossa primeira aula de biologia. E bora ver logo o objetivo da aprendizagem da nossa aula, o objetivo da aula 1, relembrar as características gerais de um ser vivo, conseguindo diferenciá-lo de uma estrutura não viva. Olha que legal, né? E agora, é importante que você tenha já seu caderno, sua caneta, seu corretivo, e se você já está todo pronto, vamos dar início à nossa aula que já está começando. Muito bem, então olhe só. Primeira cartela, você tem essa imagem maravilhosa, né? Deixa eu só aqui mostrar, eu tenho justamente, tá, a cartelinha e o texto, características, e eu vejo aqui uma árvore, aí eu vejo aqui que começa, né, um organismo unicelular aqui embaixo e tal, e vamos ler o texto. O texto me leva a quê? Ao objetivo de aprendizagem, relembrar características gerais de um ser vivo, conseguindo diferenciá-lo de uma estrutura não viva. O que seria isso? Uma estrutura bruta, ok? E interessante que todos nós temos em comum o fato de sermos o quê? Matéria. Se nós somos matéria, nós somos formados por átomos que se juntam e formam moléculas. Mas isso é um papo para a segunda aula. Vamos dar continuidade, vamos passar para a próxima cartela, né? Vamos aqui, aliás, vamos passar aqui. Olha só, aqui eu já tenho, nessa próxima cartela, outra imagem muito bonita, que mostra o ciclo da vida, tá, de uma mariposa. Olha só que coisa linda, né? Todo ciclo. E aí eu tenho aqui o texto. Ciclo da vida refere-se aos diferentes estágios pelos quais um organismo passa desde sua formação embrionária. Tá? Então, quais são as características desse ciclo da vida, né? E dos seres vivos, aliás? Todo ser vivo ele possui o quê? Composição química, celular, possui metabolismo e reprodução. Deixa eu olhar para vocês, para a gente poder conversar sobre isso que está sendo falado ali, ok? Em primeiro lugar, composição química. Como eu falei, a matéria ela é composta de elementos químicos. O átomo, tá? A aula que vem a gente vai trabalhar toda a estrutura, por isso que eu não vou dar grande ênfase nisso. Mas pense só, os átomos se juntam e formam moléculas, proteínas, tá? Aminoácidos, formam lipídios, glicídios e por aí vai. Tá? Vamos pegar um átomo bem conhecido. A água, por exemplo, é formada por átomos. H2O. Formou uma molécula de água. Olha que coisa interessante. Tá certo? Então, você vê. Então, você tem a composição química. E aí, então, não vou avançar sobre o quê? Sobre a questão da vida, da organização da vida. Mas eu vou lembrar algo que você já estudou no seu ensino fundamental e vai estudar ano que vem com o professor Rinaldo Barral, que é a evolução bioquímica da vida proposta por Alexander Oparin I. Que ele diz que, na verdade, átomos se juntaram, formaram colóides coacevados e aí surgiu justamente a primeira estrutura viva. Então, essa estrutura, ela formou o quê? Formou uma célula, uma protocélula. Olha só que coisa interessante. Então, a célula é a unidade, a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos. E aí, quando a gente for dar aula daqui a pouquinho de estrutura dos seres vivos, a gente vai verificar que você tem um átomo que forma molécula, que forma organela, que forma célula. Então, já temos ali metabolismo. O que é isso, professor? Metabolismo. Metabolismo, eu posso conceituar como a soma de todas as reações químicas que ocorrem dentro da célula, dentro de um ser vivo, se ele for unicelular, ok? Então eu tenho dois tipos de metabolismo, o anabolismo e o catabolismo, ok? Depois eu tenho o quê? A reprodução. Todo ser vivo se reproduz. E aí você tem dois tipos de reprodução. Quais são eles? Você tem a reprodução assexuada e assexuada. Na sexuada, a troca de material genético, ok? E na assexuada, não a troca de material genético. Vamos dar um exemplo de reprodução assexuada. A estrela do mar, se eu pego uma estrela do mar e quebro, jogo no mar, cada pedaço vira uma nova estrela. Tem plantas que se eu cortar o galho e fincar, aquele galho vai virar uma nova planta. Então, na reprodução assexuada, a formação de clones, ok? Muito bem. Já na sexuada, vamos pegar aqui a espécie humana, as mulheres, elas possuem os óvulos ou ovócitos secundários e os homens espermatozoides. Quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e aí você tem então o ovozigoto e a formação de um novo ser. Vamos voltar para lá? Vem comigo para a gente continuar. Aí então, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui, olha que imagem linda, linda tenho aqui, né? Mas pena que essa imagem é uma imagem de uma predação. Mas o que eu posso fazer? Tá? É uma relação, tá certo? Em que apenas esse organismo se dá bem e esse daqui será eliminado, né? Então, olhe só sobre o texto que eu tenho sobre essa relação. As interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são denominadas relações ecológicas, intra ou interespecífica. Então, vamos pegar aqui o que seria uma relação intraespecífica dentro da própria espécie. Ok? Por exemplo, esse organismo aqui, que nessa predação está sendo, não sei se vai conseguir escapar, pelo menos na imagem aqui parece que não, ele tem uma relação intraespecífica em que ele se relaciona, por exemplo, se for macho, com a fêmea do grupo dele.
tá? Então você tem relações também harmônicas e desarmônicas. Por exemplo, vamos imaginar que ele seja macho, e aí então eles estão brigando por uma fêmea. Então você tem uma competição. Mas isso aí não é conversa para agora, isso é uma conversa para o ano que vem, com o professor Rinaldo Barral, quando ele trabalhar essas relações. O que eu preciso trabalhar com vocês são essas características desses organismos enquanto seres vivos. Os organismos eles se relacionam um com o outro de forma harmônica, tá? Vou colocar só o H aqui, e desarmônica, tá bom? Então isso aqui, predação, é uma relação desarmônica, tá? Então, são espécies diferentes. Eu acabei de falar sobre relação dentro da própria espécie, falando desse organismo, tá? E aí, interespecífica, tá aqui um exemplo. Eu tenho aqui um organismo que é de uma espécie, tá? Que está tentando predar um organismo de outra espécie. Então, se são espécies diferentes, interespecífica. Ok? Então, vamos lá. Não vou avançar muito porque não é o tema nosso. O tema nosso é mostrar diferença entre seres vivos e estrutura não viva. Então, os seres vivos eles se relacionam de forma harmônica e desarmônica entre si. E aí eu tenho níveis tróficos. Professor, o que é isso, nível trófico? É o nível, tá, que mostra a questão da nutrição, tá? Então você tem trófos comer. Eu tenho nesse nível, ou os seres são autotrófos ou autotróficos, ou seja, ou eles são organismos que produzem seus próprios alimentos. E aí eu tenho as plantas são autotróficas, eu tenho as algas azuis, as cianobactérias, perdoe, as algas, tá? São seres autotróficos. E heterotróficos? Bem, heterotróficos tem os protozoários, os fungos e os animais. Ok? Então, tá aqui. E aí, isso aqui é a referência onde eu encontro isso daqui. Ficou claro? Então, vamos para a próxima cartela. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda aqui essa imagem. E aí eu tenho, já que eu falei de autotrófico, eu disse que tá aqui. Todo ser autotrófico é o quê? Produtor, porque produz os seus próprios nutrientes. E aqui no caso, como eu tenho plantas, através da fotossíntese. Mas eu tenho os quimiosintetizantes, mas isso é um papo para um outro momento. Vamos ler então o texto aqui. Produtor é o primeiro componente de uma cadeia alimentar, como alga, planta e arqueia. Acabei de citar as arqueias, então deixa eu olhar para você e falar um pouco dela e voltar depois para o ponto em seguida. Então preste atenção aqui sobre esses organismos. Eu citei dois que são fotossintetizantes, ou seja, que produzem seus nutrientes através da fotossíntese, construção através da luz. E eu citei que são eles, algas e plantas. E citei um quimiosintetizante. Quem? Arqueia. Que tipo de arqueia é essa? Porque existem 3 tipos de arqueia. Tá? Você tem as metanogênicas, as halófilas e as termoacidófilas. As metanogênicas, elas vivem no pântano, ok? As halófilas em lugares extremamente salgados. E aí, então, eu tenho as termoacidófilas. Essas são quimiosintetizantes. Por quê? Porque elas produzem os seus nutrientes, tá, através de reação química com a rocha, já que na região que elas moram, no fundo dos oceanos, são afóticas, não há luz. Ficou claro isso? Vamos voltar para lá para a gente concluir o texto. Vem comigo. Então, eu tenho aqui esse componente inicial da cadeia alimentar. Então, quando eu falar de cadeia alimentar, o conjunto dela será a teia alimentar. Então, toda a cadeia alimentar começa com os produtores, tá? Ok? Seja químico ou fotossintetizante. Depois do produtor vem o quê? O consumidor primário. Depois vem o consumidor secundário e por aí vai, tá bom? Então, isso é uma cadeia. E ela está numa linha, tá certo? Reta, e sempre aonde? Na horizontal. Pode ser na vertical também, mas aqui geralmente é o que você vai encontrar, tá certo? Agora, uma série de cadeias vira uma teia alimentar, tá? Então, o componente inicial é quem? É o produtor. Vamos então avançar para a próxima cartela. Olha só que coisa linda aqui. Aqui eu já não tenho mais uma cadeia, aqui eu tenho uma teia. A teia é uma loucura, né? Eu tenho o produtor bem aqui, aí eu tenho os consumidores primários, secundários, e aqui você tem a transição da matéria e energia, porque um se alimenta do outro. E aí você não vê o que é aqui decompositor. Por quê? Porque os decompositores, eles ocupam toda a cadeia. Então vamos ler o texto para a gente entender. Consumidores. Os demais componentes da cadeia alimentar são denominados consumidores. Utilizam a energia originalmente armazenada nas moléculas orgânicas produzidas pelos produtores. Muito bem, que coisa maravilhosa, tá? Então, os consumidores, eles são o quê? Se eu tenho os organismos, tá certo, que produzem seus próprios alimentos como plantas e algas e as termoacidófilas, os quimiosintetizantes, que são chamados de organismos produtores, esses aqui, eles vão se alimentar. Só que nessa cadeia, por exemplo, eu estou vendo aqui um produtor e aqui eu estou vendo um consumidor primário. Aqui, por exemplo, a mesma coisa acontece. Olha, você está vendo aqui, tá? Aqui, pela primeira vez, eu estou vendo um decompositor, que é um fungo, tá bom? Então, vamos avançar. Não esqueça, tá? Todo consumidor é um organismo heterótrofo, diferente, tá certo? Já o produtor é um autótrofo. Então, vamos aqui, eu tenho um decompositor. Aliás, decompositor, está aqui. Mas é só o fungo que é decompositor? Não, fungos e bactérias. Vamos ler o texto? Quando os seres vivos morrem, serve de alimento a fungos e bactérias. Estes decompõem a matéria de cadáveres, resíduos e excreções de outros seres para obter nutrientes e energia, sendo denominados decompositores. Beleza? Então, eu tenho aqui
Vamos aqui. Reprodução. Outra característica dos seres vivos, a gente acabou de pular, de que eles se relacionam. E então, nessa relação, eles ocupam cadeias e teias alimentares, onde a troca de matéria e energia, porque um se alimenta do outro. Agora, outra característica, além da interação, tá, é que eles se reproduzem. E aí eu tenho aqui essa imagem, tá, e o conceito, que é o processo pelo qual os seres vivos originam novos indivíduos da sua espécie. Os biólogos distinguem duas formas básicas de reprodução, assexuada e sexuada. Não perca de vista o tema da nossa aula, que é a diferença entre seres vivos e não vivos. E eu estou só trabalhando, basicamente, tá, o que os seres vivos fazem, já que eles são matéria também. Tá? Reprodução sexuada, nós já comentamos para vocês. A troca de material genético, e olha o exemplo que eu dei aqui, tá aqui o ovócito secundário, tá aqui os espermatozoides, e aqui o texto. Um novo indivíduo origina-se pela união de dois gametas. Ok? Vamos lá. Reprodução assexuada, como eu falei, tá? Eu citei como exemplo as estrelas do mar, mas aqui eu tenho um exemplo de bipartição, tá bom? E aqui eu tenho um texto explicando isso aí. Na reprodução assexuada, um único genitor dá origem a descendentes geneticamente idênticos a si. Então tá aqui, ó, forma clone, como eu expliquei. Conclusão aqui do nosso texto, lembrando que o nosso objetivo dessa primeira aula é mostrar a diferença entre seres vivos, tá, e a matéria inanimada, como essa água aqui. Tá bom? Os dois são feitos de tanto seres vivos como a matéria inanimada é formada de átomos, ok? Muito bem. Vamos lá, conclusão. A principal diferença entre seres vivos e qualquer estrutura não viva é que a matéria bruta, não viva, não se reproduz. Grave isso aqui, que isso aqui vai ser perguntado para vocês. Ó, tá? Não se reproduz, não possui metabolismo, tampouco estrutura celular. Deixa eu olhar para vocês, antes de nós chamarmos as questões que vocês vão responder, lembrando que eu já falei no início da aula, metabolismo é a soma de toda a reação química que ocorre dentro de uma célula, se for um organismo celular dentro do ser vivo, né? Então, nós temos dois tipos de metabolismo, o anabolismo e o catabolismo, ou seja, o alimento se transforma, é quebrado, se transforma em estrutura menor, ou então a síntese dessas coisas para formar molécula, tá bom? Então, o tempo todo está acontecendo reação química dentro dos seres vivos. A matéria bruta, ela não forma estrutura celular, claro. Ela não se reproduz, ok? Então, essas coisas aí é muito importante. E outra, existem coisas que eu não trabalhei por causa do tempo da aula, como a irritabilidade, ou seja, os seres vivos eles reagem a estímulo do meio. Por exemplo, a planta, por mais que ela esteja ali aparentemente paradinha, quando vamos pegar aqui o girassol, ela responde, tá certo? A questão do sol. E você tem também a questão da, não sei se você já brincou, de Maria fecha a porta que a tua mãe já morreu, né? Aquela plantinha que você toca, ela pá, se fecha. Então você tem plantas que reagem a estímulo de maneira bem observável. Agora, vamos chamar as questões que você vai responder. Vamos lá. Muito bem, então olha só a primeira questão, tá? Qual das alternativas diferencia corretamente um ser vivo de uma estrutura não viva? Aí nós temos a opção A. Um ser vivo sempre possui material genético e responde a estímulos. B. Uma estrutura não viva é capaz de se reproduzir e realizar metabolismo. C. Os seres vivos não possuem capacidade de evolução. D. As estruturas não vivas são compostas por células. E. Todos os seres vivos pertencem ao reino animalia. Então, olha só. Basicamente, essas questões elas têm só por objetivo ver se você prestou atenção na aula. E essa aula é uma aula de revisão. Então, eu sei que muitos de vocês, no nono ano, não tiveram aula de biologia, porque no nono ano, tá, o currículo estabelece aula de química e física, mas você já deu essa aula lá pelo oitavo ano ou sétimo ano. Ok? Se eu não estou enganado. Vamos agora para a segunda questão, e eu espero que todo mundo marque a opção correta. Qual das. Essa é a segunda questão. Muito bem. Qual das alternativas apresenta apenas características de um ser vivo? Aí eu tenho a seguinte opção. Letra A. Possui célula, realizar metabolismo, não responde a estímulos, ou seja, o ser vivo não responde a estímulo do meio. Será? B. Ser formado por células, ou seja, possui material genético. C. Reproduzir-se, não possui célula, evoluir. D. Possui material genético, não reagir a estímulos, não realizar metabolismo. E E. Não realizar metabolismo, não possui célula, não evoluir. Então, essa daí, ela tem como objetivo, basicamente está dado, qual das alternativas apresenta apenas características de um ser vivo. Então, você vai ter o seu tempo para você pensar e daqui a pouco a gente volta para ter a nossa primeira interatividade do ano. Forte abraço e até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta e eu vou pedir perguntar à minha diretora quem é a primeira comunidade que veio aí para responder as nossas questões. Vamos lá. Escola José Farias, né, ou comunidade? Escola José Farias. Vamos lá, cadê esse pessoal da escola? Qual é o município? Como se chama, né, o município, a comunidade onde fica a escola José Farias? E aí, olha, vão levantando a mão aí, vão levantando a mão aí. Tá, os meus colegas, os meus primos do Baixo Amazonas também. Vamos, vamos. Opa! Bom dia! Tudo bom, professor? Professora Elizabeth, e o aluno que vai responder a questão, que ele concorda que a letra seguinte que ele vai falar aqui é a resposta da questão número 1. Bom dia. Meu nome é Gustavo. Acredito que a resposta seja A. O ser vivo sempre tem matéria genética e responda a estímulos. Muito bem, vamos lá, muito obrigado pela participação. Turma bonita, viu? Bom dia, pessoal. E a 2, acredito que seja B, formado por células. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Vamos lá para a segunda comunidade. São Miguel Arcanjo, olha o município que está chegando aí. Essa é a nossa primeira aula, daqui a pouco começamos a segunda aula de biologia. Deixa eu centralizar mais aqui para vocês me verem. Tá, professor? Bom dia, tá? Eu sou o mediador, professor Osvaldo. Vamos dar uma contribuição com a aula de hoje, né? A turma é nova, é a turma do primeiro ano que está vindo, do fundamental, do ensino médio. Está tão nervosinho, entra com nervoso. Vamos lá, obrigado, professor. Bom dia a todos. Vai responder a primeira. São duas perguntas, né? São. Fica bem na frente. Tá com essa, intimidade. É normal, é normal. Não, vem aqui na frente. Tá, bom dia. E pode o professor respondeu. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Arnaldo. Qual foi que tu marcou, tá? Letra A. Ele marcou a letra A da primeira questão, professor. E a segunda? Material genético que responde ao estímulo. Tá, ótimo. Próximo. Se apresenta lá, olha, o professor lá. Quanto marcou? A segunda ou a primeira? O professor marcou a segunda. Quanto marcou a segunda? Mas pode ficar à vontade. Vai olhar aqui do slide. Quanto ele marcou? Só foi entrar? Ele marcou a letra B, que é a segunda. Letra B. Muito bem, então ficou A e B, né? Excelente. São Miguel Arcanjo, forte abraço. Obrigado. Obrigado. Forte abraço. Vamos lá. Atividade, vai melhorar. Comunidade Pau d'Arco, vamos lá. Bom dia. Bom dia, professor. Como é que o senhor está? Eu estou melhor agora com a participação de vocês. Professor, esse aqui é o aluno Ellison. Hoje nós só estamos com um aluno porque nós iniciamos ontem aqui em Curralinho as aulas para o município. É só dia 17, né? A gente depende do transporte escolar. Aí, Ano passado eu tive aí em Curralinho, foi ano retrasado. Eu não me lembro, mas eu tive dando aula por uma instituição em São João da Boa Vista, e aí o professor Elton, que estava aí, me levou de rabeta e me trouxe. Eu conhecia, escorreguei lá, visitando a parte de trás. Eu estive aí. nós somos da comunidade da Pau d'Arco. Ah, É o interior de Curralinho. é mais longe ainda? Então não conheço. Fica no município de Curralinho, aí passa, não sei se você já ouviu falar na Vila do Piriá, né? Uma vila grande que tem, passa dessa Vila do Piriá, vai embora. Nós estamos no rio Mucutá. Professora, eu gostei tanto daí que se eu morasse perto, eu compraria uma terrinha para plantar açaí. Eu gostei muito. Tem um amigo meu, o professor Fabruno, que está escrevendo um livro que já deveria ter sido lançado sobre a realidade desde a infância dele nessa região. E eu acho muito interessante o que ele relata sobre o ecossistema, sobre a cultura e sobre a vivência dele em família com os pais, a pesca, a caça. Eu achei muito bonito. Aqui a fonte de renda deles, né, professor? É o açaí e a farinha. Eles trabalham muito com a produção da farinha aqui. Até mesmo nossos alunos, eles trabalham com isso, no cultivo da mandioca. Aí todos eles fazem aí esse processo da farinha. Eles sabem contar direitinho, esse processo passo a passo, porque eles trabalham com isso. Eu sei sobre isso, eles me deram uma aula. Foi mesmo. Foi. E eu vou fazer um novo projeto sobre isso. Terminei o de plantas, vou começar o de passarinhos e acho que eu vou voltar com a farinha novamente. Eles adoram o açaí também, quando chega o verão, né? No verão mesmo, eles trabalham com açaí. Aí chega, quando já vai, quando termina a parte do açaí, eles já vão para farinha. Legal. Assim, vamos lá. O aluno vai responder, professor. Vamos lá. Oi, professor, bom dia. Bom dia. As questões que eu marquei, a primeira, eu marquei a letra A, a segunda, eu marquei a letra B. Muito obrigado. Olha, aluno inteligente, pode dar 10 para ele. Professora, muito obrigado pela participação e até a próxima.
Tá bom? Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Próxima. Só essa, tá bom. Vamos lá. Muito bem, então, vamos agora para a resolução da primeira questão. Então, primeira questão, qual das alternativas diferencia corretamente um ser vivo de uma estrutura não viva? E todos marcaram letra A. Vamos ver por que não pode ser a B. A letra B diz, uma estrutura não viva é capaz de se reproduzir? Ora, você já viu pedra trocando material genético com outra pedrinha? Não. Você já viu pedra com metabolismo? Não tem como. Então, essa daqui não tem como ser verdadeira. C, os seres vivos não possuem capacidade de evolução? Como não? Mesmo. Então, aqui está errado. Ok? D, as estruturas não vivas são compostas por células? Não. Se não tivesse esse não aqui, seria verdadeiro. Se fossem as estruturas vivas, ok. Mas tem esse não bem aqui. Então, está errado. Todos os seres vivos pertencem ao reino animal? Não. Existe. Todos os seres vivos, você tem o reino Monera, o reino Protoctista. Então, são 5 reinos, aqui está errado. Tá certo? Então, qual é a única? Se B, C, D e E estão errados, todo mundo marcou corretamente a letra A. Um ser vivo sempre possui material genético e responde a estímulos do meio. E aí, na segunda questão, todo mundo marcou a letra B. Por que não é A? A pergunta é qual das alternativas apresenta apenas características de um ser vivo? A, possui célula, realizar metabolismo, não responder a estímulo do meio. Está errado. Reproduzir-se, não possui célula. Está errado. Possui material genético, não reagir a estímulos. Não realizar metabolismo. Está errado. Não realizar metabolismo. Então, se não é A, se não é C, D e E, só pode ser letra B. Então, essa foi a nossa primeira aula e vamos chamar a nossa segunda aula do dia. Muito bem, estamos de volta, eu e meu amigo Jailson, para a nossa segunda aula. E agora, para não ficar só no nosso papo, tá certo? Vamos chamar o objetivo de aprendizagem dessa nossa segunda aula, que é o de relembrar os diferentes níveis de organização dos seres vivos, desde o mais simples ao mais complexo. E é claro que eu espero que você já esteja com a sua caneta, seu caderno, sua borracha, e se você já está pronto, vem comigo, a aula já está começando. Muito bem, então vamos lá para a cartela, para nós começarmos a rolar a aula. Vem comigo, olha só. Então, eu tenho aqui, tá certo? Porque a cartela que eu passei era lembrando o que está lá no objetivo. E aqui eu tenho essas relações que nós já trabalhamos na primeira aula. Olha que coisa bonita aí, né? Aí eu tenho esses pássaros aqui e esse búfalo maravilhoso. O pessoal aí do Marajó, Soura e tal, convive muito bem com esse organismo que se adaptou muito bem em nosso ecossistema. E aí, que relação é essa? É uma protocooperação. Por quê? Os pássaros, eles comem os carrapatos que estão no dorso desse animal, no corpo desse animal. E vamos ler o texto para a gente poder ler. Esse texto, na verdade, é um texto de uma letra de uma paródia, baseada na música do Rod Stewart, I Am Sailing. E aí, somos átomos estruturados em moléculas, células e tecidos. Eu vou só ler para vocês, porque a gente está sem instrumento aqui. Então, somos átomos estruturados em moléculas, células, tecidos, que formam órgãos como os dentes, ou sistema como o digestório. Então, deixa eu explicar aqui para você, para a gente não pular muito rapidamente. Então, eu tenho átomos, como o átomo de hidrogênio e oxigênio, que se juntam e formam moléculas, como a molécula de água, como a molécula de DNA, como proteína, glicídio, e por aí vai. Essas moléculas, elas se juntam e formam algo que não está aqui nessa letra, que é a organela. As organelas, quais são as organelas, professor? Bem, eu tenho várias organelas citoplasmáticas, e nós vamos trabalhar lá na frente. Eu tenho ribossomos, eu tenho as mitocôndrias, complexo de Golgi, e por aí vai. Essas organelas, que são pequenos órgãos das células, vão formar o quê? A célula. Então eu tenho formação de célula, depois eu tenho a formação de tecidos, e aí então eu preciso entender o conceito de cada uma dessas estruturas. Qual seria o conceito de célula? É a menor unidade morfofisiológica de um ser vivo. E essas células se juntam e formam tecidos. Por exemplo, nós apresentamos 3 tecidos. Quais são esses tecidos que nós apresentamos? Nós seres humanos. Nós temos ectoderme, endoderme e mesoderme. Que formam órgãos. Aí eu citei o dente. Mas por que o dente é um órgão? Porque ele apresenta mais de um tecido. Então, o que é um órgão, tá certo? É uma estrutura formada por tecidos. E aí o que acontece? Um conjunto de órgãos forma o quê? Os sistemas. Vou dar um exemplo. Qual é o sistema do dente? É o sistema digestório. O sistema digestório começa na boca e termina, tá certo? No ânus. Ok? Eu tenho um sistema circulatório, locomotor e por aí vai. E aí volta aqui para a segunda parte. Somos átomos agregados em organismos. Olha, note que eu pulei daqui de sistema, porque o conjunto de sistema forma um organismo. Então você possui vários sistemas. O que é um organismo? É um ser vivo formado por um conjunto de sistemas. E aí os organismos formam populações. Você tem população de seres humanos, população de pongídeos, população de
de bois, como população de búfalo. E aí imagina aqui, olha, esse búfalo, ele está com uma planta na boca, tem pássaro na costa dele. Tá? Aqui, basicamente, eu estou vendo que ele está num contexto de comunidade. Então, a comunidade ela é formada por uma série de populações de organismos de espécies diferentes. Então, população é formada por indivíduos da mesma espécie. Várias populações formam comunidade. Provavelmente, onde ele está, tem formiga, tem fungo, tem tudo. Tá bom? Então, cujos indivíduos sempre estão em relação. Lembre-se que as relações elas são harmônicas ou desarmônicas. Aqui, nesse caso, é uma relação, o quê? Harmônica. Professor, o que é uma relação harmônica? A relação harmônica é quando os dois organismos se dão bem na relação, tá? Ou quando um se beneficia e o outro não é prejudicado. Então, isso é uma relação harmônica. Se houver prejuízo para um, então é desarmônica. Tá certo? Vamos, então, avançar. Então, somos átomos programados a cumprir uma missão. Que missão é essa? Aí ele vai dizer, seja como produtor, consumidor, uma missão nos ecossistemas. Então, lembrando aqui que eu coloquei para você que ou nós somos autótrofos, ou somos heterótrofos, ou seja, ou o organismo ele produz o seu próprio alimento, como as algas, como as plantas, tá? E como as termoacidófilas, que são quimiosintetizantes, ou então você vai se alimentar de coisa diferente do que você produz. E aí eu tenho aqui como exemplo, olha, esses fungos. O fungo, ele é um heterótrofo, tá certo? Formado por ínfas e micélios, e ele se alimenta, então, ele é um decompositor. E bem aqui eu estou vendo, tá, as briófitas e outros organismos. As briófitas são plantas que fazem fotossíntese, então é autótrofo. Olha a relação aí, tá? Então, isso aqui eu vou chamar, você tem um nicho ecológico que é justamente a função. Então, quando eu ouvi falar missão, na verdade, eu estou querendo falar de função. Qual é a função? Função é um nicho ecológico, seja um produtor ou um decompositor. Tá certo? E aí eu tenho essas duas palavras aqui. O hábitat, que é o lugar em que o organismo vive, e o nível trófico que ele ocupa. Tá? Hábitat, lugar em que ele mora. E o nível trófico? O nível trófico é se ele é produtor ou se ele é o quê? Se ele é um consumidor. Vamos avançar, porque lá na frente nós vamos ter uma aula só para isso. Vamos aqui. Então, deixa eu só pegar as palavras consumidor. Então, consumidor, eu acho que eu coloquei antes de entrar no texto, eu tenho consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e por aí vai. Então, qual é o consumidor primário? É aquele que se alimenta do produtor. Então, vamos pegar aqui o búfalo lá que você viu. O búfalo comeu o capim. O carrapato, que estava na costa do búfalo, se alimentou do sangue do búfalo. Ok? Então, o carrapato não matou o búfalo, mas ele é um consumidor ali secundário. E aí você tem a ave que veio comer o carrapato. Ora, o carrapato se alimentando do búfalo, consumidor. O búfalo é o consumidor primário, o carrapato consumidor secundário, a ave consumidor terciário. E se tivesse um gato que comesse aquela ave, seria um consumidor quaternário. Então, só para você ter uma ideia sobre a questão de consumidores. Tá? Somos átomos estruturados em moléculas, células e tecidos. Isso aqui a gente já explicou o conceito de cada uma. Molécula é um conjunto de átomos, células um conjunto de organelas, tecido um conjunto formado por um conjunto de células, que formam órgãos, já explicamos que é um conjunto de tecido, como os dentes, ou sistemas, como o digestório. Tá certo? Somos átomos, olha que imagem linda aqui, olha, comunidade. Você nota o que é uma comunidade? Por quê? Você tem cobras, você tem pirarucu, você tem, isso aqui é uma enguia, deve ser um puraqué, né? Em Óbidos tem, muito puraqué, onça, tá certo? Enfim, você está vendo aqui que são organismos de espécies diferentes que moram no mesmo lugar. Somos átomos agregados em organismos, população, cujos indivíduos sempre estão em relação. Então, lembrando que essa relação, ela pode ser harmônica ou ela pode ser o quê? Desarmônica. Muito bem. Se é harmônica, nenhum dos dois são prejudicados. Tá? Pode ser que os dois não sejam beneficiados, mas no caso aí, tá? Se não existe, se um se beneficia e o outro não se prejudica, não tem problema. Professor, que relação é essa em que um só é beneficiado e o outro não se prejudica, mas também não se beneficia? Ora, você tem o comensalismo. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu olhar para vocês para poder falar do comensalismo. Tá? Olha só, no comensalismo, pessoal, acontece o seguinte. Vou dar um exemplo aqui dos leões. As leoas caçam, tá certo? O leão come junto e as leoas também, e aí forma a carcaça. Aí você tem a hiena vai lá, ou então o urubu vai lá e se alimenta do que sobra. Ora, a leoa ou o leão foi beneficiado nessa relação de comensalismo? Não. Mas foi prejudicado? Não. Estava ali a carcaça. Então quem foi beneficiado de fato? O urubu. Ou, se tivesse lá a hiena. Então deu para entender? Então, isso aí é uma relação o quê? Chamada de positiva ou harmônica. Por que positiva ou harmônica? Porque simplesmente os leões não foram prejudicados, eles só não foram beneficiados. Quem foi beneficiado? O urubu ou a hiena, tá certo? Que são carniceiros. Então vamos voltar para lá e vamos continuar esse papo sobre relação harmônica ou desarmônica. Tá? Então, o conceito de população, um organismo da mesma espécie. Comunidade, um grupo, várias populações no mesmo lugar, como eu tenho aqui na imagem. Ecossistema, e aqui que está uma coisa. Ecossistema, eu tenho a palavra eco, que significa casa, mas, e esse S aqui é apenas por causa da língua portuguesa, senão ficaria ecosistema, tá? Então eu tenho eco mais sistema. Então,
a forma com que a nossa casa funciona. Mas, professor, me deu um conceito, tá? O ecossistema nada mais é do que a junção dos aspectos bióticos e abióticos de um determinado lugar. Não entendi nadinha, professor? Muito bem, deixa eu explicar para você. E eu vou explicar olhando para você, para a gente poder entender que nós estamos no ecossistema amazônico. Olha só. Aspectos bióticos são os organismos que moram num lugar. Na imagem lá que você está vendo, você tem tucano, você tem arara, você tem onça. Esses são os fatores vivos. E os fatores não vivos? No nosso caso aqui, você tem um clima, que é quente e úmido, tá? Você tem a iluminação, é sol o tempo todo, você tem relevo. Todos esses fatores são extremamente importantes para a vida. Esses são os fatores abióticos. Então, você tem a relação desses dois aspectos, vivo e não vivo, formando, então, o ecossistema. E o que é biosfera? Biosfera, o conceito biosfera, esfera da vida. Ok? Então, todos os ecossistemas do mundo formam a biosfera. Tá bom? Então, é isso. Vamos voltar para lá e vamos continuar esse papo. Vem comigo. Então, eu tenho aqui a continuação. Somos átomos programados a cumprir uma missão. Tá? Então, essa missão tem a ver com o quê? Com a função. E a função é o quê? Só colocar o F de função. É o nicho ecológico. Seja como produtor, consumidor, uma missão, seja como produtores. E aí eu tenho essa imagem linda. Quem gosta aqui desse produtor aí, o nosso cupuaçu? Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Na interatividade, me diga se você tem no seu município cupuaçu e bacuri, tá? Muito bem. Então, eu tenho isso daqui. Vamos aqui, então, para a próxima. Aí eu tenho os exercícios de fixação, que eu tenho 3 exercícios de fixação, e depois eu acho que vem a conclusão, ou então já vem as questões de vocês. Deixa eu responder aqui. Primeira questão de fixação. Como os átomos e moléculas se relacionam no corpo humano? Aí eu tenho a primeira opção aqui. Tá? Mas eu não vou ler a primeira, eu vou ler a segunda logo, que é a letra B. Os átomos criam moléculas por reações nucleares que não acontecem no corpo humano. Nossa, pelo amor de Deus, o tempo todo você tem moléculas se formando no corpo humano. Como eu falei, proteínas são formadas, né? Enfim, essa daqui não tem condições nenhuma de ser verdadeira. C, moléculas são feitas sem átomos? Não tem como, porque o conceito de molécula é que ela é uma junção de quê? De átomos, então não pode ser verdadeiro. D, átomos e moléculas não estão conectados. Como? Não tem como. Imagina só se a molécula de água não tivesse lá hidrogênio ligado ao oxigênio. Não tem chance zero. Então, se não é letra B, C ou D, só pode ser que letra? É essa mesmo que você está pensando, só pode ser letra A. Então, essa é a opção correta. Vamos para a segunda questão aí, tá certo? Olha só. Na paródia, que a gente não pôde cantar nesse momento, mas eu espero poder a gente gravar assim que as coisas se ajeitem aqui, e aí você escutar essa paródia, tá? Que é baseada na música do Rod Stewart. Na paródia é mencionado que os seres vivos têm uma missão dentro do ecossistema. O que essa missão se refere no contexto ecológico? Lembrando que missão aqui é mesmo que o quê? É mesmo que função, correto? Então, eu tenho aqui as opções A, B, C e D. Vamos começar com a A. A missão de ser o maior organismo? Claro que não é essa. Tanto faz se você é o maior ou o menor. Essa daí não é a função. Eu vou pular a B e vou para C. A missão de consumir oxigênio e liberar dióxido de carbono. Olha, nós não fazemos isso, mas essa não é a nossa missão. Tá? Isso daí, na verdade, acontece naturalmente. Então, isso aqui, chance zero de ser verdadeiro. Letra D. A missão de construir novos hábitats para outras espécies? Não. O hábitat é onde você mora. Então, chance zero disso aqui ser verdadeiro. Então, se não é A, não é C, não é D, meu amigo Jailson, só pode ser o quê? Olha, Jailson já está dando cola aí. Quer ver? Letra B. Então, letra B diz assim que o que é essa missão? Essa missão é a missão de ocupar um nicho ecológico como produtores, consumidores ou decompositores, garantindo o quê? O equilíbrio do ecossistema. Então, como eu tenho ainda algum tempinho, antes de chamar as questões de vocês, deixa eu olhar aqui para vocês para falar uma coisa importante. Às vezes a gente usa o termo desarmônica, tá? E aí o pessoal pensa que esse tipo de relação, ela porque também ela é chamada de desarmônica ou negativa. Aí diz, então ela não tem vantagem nenhuma. Não, gente. Tudo que acontece no universo, ela tem um motivo de ser. E as relações desarmônicas, elas são extremamente importantes. Vou dar um exemplo aqui. Geralmente, você fica, às vezes, chateado com um predador que vai lá e mata um organismo. Geralmente, esse predador, fazendo isso para se alimentar, ele acaba fazendo com que essa população desses organismos que ele preda, ela possa crescer de forma saudável, porque geralmente quem é abatido são os organismos mais idosos, tá? Certas vezes, é claro, os bebês vão no meio também alguns, tá? E também os doentes. Então, e se não houvesse predador, essa população cresceria tanto que depois começaria entre eles uma competição intraespecífica por alimentos. Então, mesmo as relações chamadas de desarmônicas, elas são extremamente importantes para o ecossistema. Imagina só, se não houvesse os herbívoros. Os matos iam ocupar todos os espaços, então é necessário que haja controlador. Antigamente não se achava um nicho ecológico para os vírus, mas os vírus são extremamente importantes, porque quando você pega uma virose, seu sistema de defesa reage e se torna mais eficiente. Deu para entender? Então é muito importante entender que mesmo a relação se chamando de negativa ou desarmônica, ela é importante. Vamos voltar para lá e vamos para a nossa terceira questão. Vem cá, vem comigo. Tá? Então eu tenho aqui a terceira questão,
de fixação. Exercício de fixação 3. Aponte a principal diferença entre população e comunidade. Eu já falei aqui para vocês antes, né? Que a população ela está relacionada com o quê? Com o organismo da mesma espécie. E comunidade, tá? São várias populações que estão ali no mesmo ambiente. Então vamos pegar aqui. População é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes? Não. É a mesma espécie. Então aqui, como aqui já está errado, chance zero de ser certa. População e comunidade têm o mesmo conceito? Claro que não. Tá? Então vamos pegar aqui C. Vamos para D, depois a gente volta para C. População é formada apenas por organismos de um único hábitat? Claro que não. Tá? Vamos lá. Você tem ali na margem do rio, por exemplo, agora a gente estava falando dos queridos amigos que moram ali em Bairinha, ali você tem um rio onde tem peixe, tem tudo, você tem as aves marinhas, todos aqueles organismos que estão ali, tá, vivendo do rio, ali você tem uma comunidade, as plantas, tá, e por aí vai. Então, se não é A, não é B e nem D, vamos ver se é C. População é o grupo de organismos da mesma espécie em uma área específica, enquanto comunidade é o conjunto de populações de espécies diferentes. Corretíssimo. Então eu tenho isso daqui. E aí eu vou pedir para minha diretora agora chamar. Não, deixa eu ver se não tem uma conclusão aqui, porque geralmente tem. Olha, conclusão. Presta atenção nessa conclusão, porque vai lhe ajudar. Os membros de uma comunidade biológica interagem entre si e com o ambiente em que vive. O biótopo ou ecótopo, menor unidade de um hábitat, lugar em que o organismo vive. Aspecto do biótopo são temperatura, umidade, luminosidade e componentes químicos. Bate foto desse texto. Ao grande conjunto formado pela interação da biocenose e do biótopo, dá-se o nome de quê? Ecossistema. Então eu tenho o aspecto vivo e o aspecto não vivo. Ok? Bem, agora eu vou pedir para a minha diretora chamar as questões que vocês vão responder. Muito bem, então eu tenho a primeira questão aí que vocês vão responder, que é a seguinte: em relação à organização celular, os átomos se associam para formar. Aí você tem as opções aí, se eles vão formar molécula, organela, célula, tecido ou órgão. Vamos para a segunda questão. De acordo com a paródia, a composição de um organismo inclui todos os níveis de organização biológica. Qual destes representam a menor unidade funcional de um ser vivo? Eu tenho a menor unidade da matéria e eu tenho a menor unidade dos seres vivos. A unidade morfofisiológica. Já estou dando dica. Aliás, quem está dizendo isso é o meu amigo Jailson. Ele gosta da cola para vocês, é terrível. Daqui a pouco a gente volta e eu espero contar com a sua participação.
Muito bem, estamos de volta e vamos verificar qual é a nossa primeira comunidade a interagir conosco nessa última aula do dia, da manhã, do dia não, da manhã. Viseu Piquiateu, a terra do piquiá. Fala nisso, será que é tempo de piquiá lá em Piquiateu? Eu tive em Tucumã, interessante que não há pé de Tucumã nesse município, né? Não sei se nós temos comunidade do CEMEP em Tucumã. Ô, professor, é tempo de piquiá aí ou só o nome do município que é Piquiateu? Segundo informações, agora em março, tem aí a posição do PTA, vamos aqui na comunidade. Tá? Vai de bola para cá. Tá? Vamos avançar na questão. Bom dia, professor. Bom dia. A resposta da primeira questão é a letra A, que é molécula. Show de bola, professor, dê 10 para ela. Turma bonita, professor, turma grande. Tá faltando ainda mais alunos, são 40. Eita! E a segunda é a letra A, átomos. Átomos. Vamos ver, vamos ver. Ok, pessoal, vamos esperar aí a atenção. Obrigado. Vamos lá para a próxima comunidade. São Miguel Arcanjo de volta, nossa segunda participação com São Miguel Arcanjo. Tudo bom, pessoal? Então, de novo, mais uma Ô, contribuição. professor, turma bonita aí, olha só. Agora são dois alunos novos do primeiro ano. Vamos lá. Vai na frente um pouquinho aí. Pode apresentar. Bom dia, professora. Meu nome é Beatriz. Bom dia. Eu não estou ouvindo. É a letra A. Primeira questão, letra A. Bom dia, professor. Bom dia. A primeira questão aqui é a letra E, povos. Tá, professor. Muito obrigado. Tá melhorando. Vamos nessa. Vamos lá. Próxima comunidade. Nossa Senhora. Me lembrou a música do Roberto Carlos. Nossa Senhora, me dê a mão. Bem, então daqui a pouco a comunidade vai dizer Nossa Senhora com o nome completo. Vamos lá. Nossa Senhora, chegando. Bom dia. Opa, bom dia. Da alternativa, a primeira eu marquei a A, da segunda eu marquei a C. Letra C. Muito bem. Daqui a pouco a gente vê, tá certo? O que foi colocado lá, se está certo. Vamos lá. Próxima comunidade. Santo Antônio. É do Tauá, é? E aí, professor? Opa! Tudo... De novo Esse é aí. tudo das Araras, né? Exatamente. Isso aí não são os meus primos lá de Alenquer? Professor, vou passar aqui para a aluna que vai representar aqui a turma, tá? Ok. Bom dia, professor. Meu nome é Bom dia. Raíssa. Na primeira questão, eu marquei a letra A, molécula. Letra A, muito bem. Na segunda questão, eu marquei a B, célula. Muito bem. Letra B, célula. Show de Professor, bola. devia uma consulta própria, professor. Nós estamos sem resposta ainda e estão aqui aguentando uma fomezinha que está doendo o estômago. Eu vou liberar eles já depois dessa interatividade. Pode liberar, estão liberados. Nota 10 para todo mundo. A oportunidade que deu pra gente. Muito obrigado. Vamos lá, próxima comunidade, dá tempo para uma. José Porfírio será a nossa última comunidade antes da explicação. Vamos lá. Antes da resolução da questão. Vamos chamar comunidade do município. Acho município, né? José Porfírio deve ser município. É, professor. Oi, professor. Ó, Bom dia. eu tô ouvindo. Os alunos estavam muito... Não tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, agora eu ouvi. Os alunos estavam muito ansiosos, eu também, porque nós não tínhamos conseguido ainda, falta habilitar nossa câmera e nosso microfone, e agora nós conseguimos, os alunos estão super ansiosos. Houve divergência, discutindo bastante, mas vamos ver o que eles vão responder. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo José Augusto, e na minha opinião, a primeira é a letra A. Sim. Obrigado, E a José Augusto. E a segunda, na minha opinião também, é a letra B. Com certeza. Eu apostaria em você. Certo, professor, obrigada. Show de bola, turma linda! Gente, um abraço e espero vocês na semana que vem, tá bom? Vamos lá então para o quadro? Vamos lá para a resolução? Olha só, nós temos aqui, gente, tá? A primeira questão é o seguinte, em relação à organização celular, os átomos se associam para formar. Vamos começar da B, vamos deixar a letra A para lá.
organelas, ó, é só lembrar que eu peguei logo dizendo que átomos, como de hidrogênio e oxigênio, se juntam para formar o quê? Moléculas, como a molécula de água. E essas moléculas se juntam para formar organelas, organelas se juntam para formar células. Então, tá? Eu tenho os átomos se associam para formar organelas? Não. As moléculas se juntam para formar organela. Organelas se juntam para formar células. Células se juntam para formar tecido. E tecidos formam órgãos. Ou seja, está até na sequência, né? Olha só, está na sequência da organização. Então, se não é B, não é C, não é D, não é E, só pode ser letra A. Correto? Então, mas olha, valeu a participação, acho que todo mundo acertou a primeira. A segunda diz o seguinte: de acordo com a paródia, a composição de um organismo inclui todos os níveis de organização biológica. Tá? É claro, tá? Nível do ser vivo, né? Que vai do átomo até o organismo. Tá? Qual destes representa a menor unidade funcional de um ser vivo? Tá? Não é da matéria, apesar de que o ser vivo ele é formado de matéria, porque se fosse da matéria, seria o átomo. A menor unidade do ser vivo, unidade funcional, olha, tá aqui, ó. Se não tivesse essa palavra funcional, como ser vivo é matéria, você podia apontar o átomo. Então, átomo não é, por quê? Porque eu usei a palavra unidade funcional. Tá bom? Vamos pular para tecido. Tecido não é a menor unidade funcional. Tá? Lembrando que o tecido é formado por células. Não é o órgão, porque o órgão é formado pelo quê? É formado por tecidos. E não é, deixa eu colocar dois riscos, né? Não é o sistema, porque sistemas, eles são formados por órgãos. Então, não é o A, não é o C, não é o D, não é o E, só pode ser letra B. Tá? A menor unidade funcional, essa palavra é muito importante, só pode ser a célula. Então deixa eu me despedir olhando para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação, bom almoço, uma boa terça-feira a todo mundo e até a próxima terça-feira, se houver aula, que eu não sei se é feriado, né? Não, mas até a próxima aula. Forte abraço.